Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Em reverência à palavra, quem pudesse colocar de pé. Tema da mensagem: Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Louvado seja o teu nome, ó Eterno Todo-Poderoso. Nesta noite, Senhor, eu me coloco em tuas mãos, desejando ser um instrumento usado por ti, para ser bênção, Senhor, na vida dos meus irmãos. Ajuda-me, ó Espírito Santo, pois tu conheces cada coração, cada pessoa que aqui está. Tu sabes, Senhor, que cada um dos teus filhos estão aqui nesta noite e como estão. A tua palavra é o nosso refrigério, é o nosso alimento. A tua palavra é o que nos renova, é o que nos dá força. Então, Senhor amado, fala conosco nesta noite, a começar por mim, e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? A palavra de Deus nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sempre estão registrados os mesmos acontecimentos ou as mesmas situações ocorridas. Porém, João é o evangelho que relata mais o ministério de Jesus na Judeia, e muitas coisas que eu acho importante estão relatados não só nos 3, mas nos 4. Cada um trazendo o seu ponto de vista, cada um trazendo a sua perspectiva, cada um trazendo conforme seu entendimento no relato da situação, mediante o acontecimento, traz o seu ponto de vista na escrita da situação. E esta mesma situação, esta mesma circunstância, aconteceu não só em João, mas aconteceu também em Mateus, Marcos e Lucas, que trazem o mesmo assunto, o mesmo acontecimento, mas porém de situações e de maneiras diferentes. Por exemplo, em Mateus, ele relata que Jesus expulsou a todos
Ele relata também a respeito de Isaías 56:7, que Jesus fala que a minha casa será chamada casa de oração. Ele relata que Jesus curou os necessitados que ali estavam. Haviam coxos e doentes, e Jesus os curou. E relata que através desta ação, através desta cura, através deste movimento, as crianças começaram a adorar ao Senhor Jesus. Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi. E os principais, os sacerdotes, os escribas, chegaram para Jesus e falaram: pede para as crianças parar de adorar, pede para as crianças parar de clamar a ti. E ele fala: não, é da boca delas que sai o verdadeiro e o perfeito louvor. Então as crianças ali adorando ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, não corta ou não interrompe a adoração das crianças. Precisamos entender que é a última semana de Jesus antes dele ser entregue à morte. Marcos fala do mesmo assunto, mas esse assunto está ligado à figueira seca, onde Jesus, vindo de Betânia, passando por um caminho onde havia uma figueira, ele estava com fome, os seus discípulos, desejou ali comer do fruto daquela figueira, mas não tinha fruta, e ali ele amaldiçoou aquela figueira e vai para o templo. Chegando então no templo, ele expulsa os vendedores, ele expulsa os animais. Também relata Isaías 56:7, que a minha casa será chamada casa de oração. Ele relata aqui algo novo que aparece, que Marcos relata, que os principais dos sacerdotes, vendo esta situação ou esta circunstância, eles então começam a tramar, começam a planejar em matar Jesus, porque Jesus estava incomodando. Porque não tem como ficar quieto se Jesus está curando, não tem como ficar calado se Jesus está libertando, não tem como ficar quieto, sentado na cadeira, se Jesus está trabalhando na nossa vida ou na vida do nosso irmão. Deus deixou de habitar no objeto inanimado, que é a arca, que é antigamente chamada Arca da Aliança, para habitar em você, porque você pode manifestar a glória do Senhor, você pode falar em novas línguas, você pode manifestar a presença de Deus, quando ela te enche por completo. Algo interessante, os sacerdotes, os escribas, os principais, não podiam tocar ou não podiam fazer ainda nada com Jesus, porque o povo ouvia a Jesus. Lucas também relata praticamente as mesmas coisas. Expulsa os cambistas, relata também Isaías 56:7, também relata a trama dos sacerdotes de quererem matar a Jesus, e também relata que eles não podiam fazer aquilo por causa da multidão, porque temiam a multidão. Agora João ele já completa todo o texto. Se nós ajuntarmos isso e colocarmos tudo isso no papel, você vê que o milagre, a ação e a manifestação de Jesus no contexto geral é maravilhoso do que simplesmente em cada evangelho. Se você completar o que cada evangelho, catar de interessante, for complementando, você vê que o contexto do que Jesus faz é maravilhoso no contexto geral. João é o único que menciona que é a Páscoa. Ele também relata sobre os cambistas, que o Senhor Jesus os expulsou, mas traz o detalhe de um azorrague que Jesus usou, expulsando todos os homens e os animais. Relata a respeito do zelo com a casa do Senhor. Azorrague, todo mundo sabe o que é? Chicote. Azorrague era feito de couro, um couro duro, onde na ponta se colocava ou dente de animais ou pedaços de ossos, para quando aquele que fosse receber a delicada chibatada, então pudesse expressar ali a sua dor, se assim podemos chamar. Talvez esse, não sei se tinha, a história não traz nada, mas Jesus usa de um modo teoricamente violento. Por que tanta violência? Porque ele tinha zelo com a casa do Senhor. Note que já estão querendo fazer comércio com a casa de Deus desde aquela época. A festa era a Páscoa, que lembrava um momento de libertação, saindo de um regime de escravidão para ser um povo livre.
E quando Deus manda cada um trazer a sua oferta, e ali se juntar com seu vizinho, com seu parente, todos ali comerem juntos, que era a Páscoa, o que Deus estava querendo ensinar o povo era que aquela oferta tinha que ter um vínculo com eles. Aquilo que as pessoas estavam entregando a Deus, ou deveriam entregar a Deus como oferta, devia ser algo que custou o seu suor. Aquele que tem o seu entendimento e traz o seu dízimo, a sua oferta na igreja, ele sabe o que ele passou durante 30 dias, trabalhando debaixo de sol, debaixo de chuva, sofrendo pressão do chefe, sofrendo pressão de todo mundo, mas no final ele teve o seu salário, e ali ele tem o seu prazer em entregar ao Senhor aquilo que o Senhor o concedeu, durante os 30 dias passados, para ele poder conquistar aquilo. A oferta que tentaram fazer, porque o ser humano tem esta tendência de querer ajudar Deus e querer facilitar a Deus, mas o nosso Deus é um Deus de princípios, e Ele não quebra os seus princípios. A oferta era que você deveria dar aquilo que era teu. Se você iria dar oferta de cereais, se você iria dar um animal, seja um cordeiro, seja um carneiro, seja um par de pombinhos, seja o que for, você teria que cuidar, você teria que alimentar, você teria que proteger, você teria, se tivesse alguma doença, você teria que cuidar, mas no final teria que ser perfeito para entregar ao Senhor. Quando se entregava a oferta ao sacerdote, o carneiro, o cordeiro, ou seja o que for, ele examinava para ver a qualidade. Não, tá bom, é perfeito, é digno e é aceitável. Mas aqueles homens se aproveitavam da situação, porque todo o povo vinha até Jerusalém, porque era festa da Páscoa, seguida depois de mais 7 dias, a festa dos pães asmos, porque ali era um momento em que eles se alegravam, lembravam do que Deus fez, mas a oferta era qualquer oferta, e Deus não aceita qualquer coisa. E às vezes o mal do ser humano é achar que Deus pode aceitar qualquer coisa de nós. Deus não aceita. Jesus, está pronto para ouvir? Estou saindo até do texto aqui, mas Deus não pode aceitar. Muitas pessoas vão na igreja esperando receber algo. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Mas não adianta você querer bênção se você não tem conserto. Ah, Senhor, eu quero que tu mude a minha vida. Eu desejo tal coisa, mas às vezes a pessoa não quer mudar a vida dela. Não tem como Deus trabalhar na tua vida se você não deixar Deus realmente trabalhar em você primeiro. Não tem como Deus realizar aquilo que você deseja se você não se submeter a Ele para fazer a vontade dEle. Porque no último versículo fala: alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Tem gente querendo enganar Deus e não vai conseguir. Você pode enganar seu irmão, seus pastores, sua família, mas Deus você não engana. Tem gente que está querendo fazer barganha com Deus. Eu vou lá, compro a bênção, compro o voto, compro a chave de ouro, compro o tijolinho da vitória, compro o lenço, e acha que isso vai mudar a sua vida. Você pode até comprar, de repente as coisas melhorarem, mas para ir no céu ainda tem que ter adoração. Para ir morar no céu, para salvar a tua alma, ainda tem que ter entrega, tem que ter renúncia, tem que ser diferente. Porque Deus tem os seus princípios. Ele vai vir buscar um povo santo. Ele vai vir buscar um povo separado. Ele vai vir buscar uma igreja que é incorruptível. E muitas igrejas estão se corrompendo, aceitando o comércio dentro. Mas em nome de Jesus, aquele que professa a verdade e vive a verdade da palavra de Deus,
ele não se corrompe, ele não aceita. Ele vira as costas e sai, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Ah, mas você não vai refutar, ou você não vai falar, meu irmão, a vida do fulano é ele e Deus, a minha vida é eu e Deus. Eu estou lutando para eu morar no céu. Então vamos fazer a nossa parte, vamos lutar, porque nosso objetivo é estar com o Senhor na glória, renunciando o pecado, renunciando as coisas deste mundo, mudando de vida para agradar ao Senhor, para que Ele possa trabalhar em nós. Você está morrendo de sede, você chega no lugar e tem lá uma água empoçada. Talvez no desespero você vai querer a princípio beber aquela água. Imagine uma situação que você está num deserto. Você vai querer, o seu organismo está pedindo. Mas você vai beber aquela água sem tratá-la, se você tiver condições? Você vai arrumar um jeito de arrumar água boa. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é aquele que pode nos satisfazer, pode nos surpreender e pode acrescentar novas coisas nas nossas vidas, se nós nos sujeitarmos a Ele. Às vezes você olha o vaso por fora, o vaso está bonito, pintado, todo trabalhado, belas flores, mas por dentro do vaso, quem sabe como está é só o dono. Às vezes por dentro está cheio de barro, cheio de terra, às vezes por dentro não está limpo, aparentemente, quanto está por fora. E aí que está um problema em querer andar com Deus. Deus quer você limpo por dentro e por fora. Tem muita gente que perto dos irmãos fala de Deus, eu amo Deus, e quando sai, está perto das outras pessoas, fala coisa até que o inimigo duvida. Falou, mas ele falou isso, está falando de Deus até agora há pouco, e agora está falando isso. A porta ainda continua estreita para quem quer salvação. Não tem outros caminhos, ainda Jesus é o caminho, a verdade e a vida para quem quer salvação. O relato aqui do templo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 16 ou 9, 16, fala que nós, você e eu, nós também somos templos do Espírito Santo. E aí eu te pergunto e eu me pergunto, você deixa Jesus com o seu azorrague tratar com você nessa noite? Deixa Jesus com o azorrague dele tirar tudo que não provém da tua vida nesta noite? Deixa Jesus virar a mesa da tua vida, tirar tudo que não presta? Hoje o Senhor Jesus quer fazer uma mudança na tua vida. Hoje o Senhor quer fazer coisas novas na tua vida. Mas você tem que deixar Jesus trabalhar hoje, segunda, terça, essa semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, deixar Jesus trabalhando na tua vida a cada dia. O grande segredo da vitória do cristão é você receber a palavra hoje, ser edificado pela palavra hoje, mas viver a palavra a cada dia. Tem crente que parece ter amnésia, vem para o culto, foi uma benção, amanhã não lembra nem o que foi pregado. E Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A vida com Deus não é fácil. Seguir a Jesus, ser um cristão autêntico, exige muito daquele que realmente deseja isso. Nós, como templos do Espírito Santo, somos obrigados, por amor a Deus, a rejeitar muitas coisas que todo mundo faz, que todo mundo aceita, mas você não é todo mundo e você não é qualquer um. Você é alguém escolhido por Deus para ter uma vida diferenciada. Você não é qualquer um. Aqueles homens que tinham a autoridade, príncipes ou principais da sinagoga, fariseus, os escribas,
Jesus era um rabino ou alguém que tinha os seus ensinamentos, mas ele não era muito bem aceito na cúpula interna lá da religião judaica. Mas o interessante que eu gosto de Jesus é que assim, o templo às vezes está vazio, mas lá no meio do deserto Jesus estava com uma multidão de gente, porque a gente queria ouvir Jesus falar. O templo às vezes lá com os principais estava vazio, mas lá no meio da beira do mar Jesus estava pregando para 5.000 pessoas. Jesus estava fazendo milagre nas pessoas, e as pessoas iam atrás de Jesus, porque Jesus era quem tinha uma palavra que trazia o suprimento da necessidade da alma. Os homens tinham autoridade constituída por homens, mas Jesus tinha uma autoridade constituída por Deus. E você está sujeito a essa autoridade. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas de qualquer jeito não dá. Nós temos que abrir mão. Nós temos que deixar Jesus trabalhar. Nós temos que sujeitar a vontade do Senhor. Se o Senhor fala para você, renuncia a isso, renuncia, é o melhor de Deus para a tua vida. Se Jesus fala para você, não faça mais isso, a partir de hoje não faça, porque o Senhor ainda Ele tem um plano melhor para você. As pessoas não aceitam, as pessoas não compreendem, as pessoas talvez vão te chamar de fanático, mas o homem natural discerne as coisas de um modo natural, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas no âmbito espiritual. E quando nós estamos envolvidos com o Senhor, nós começamos a buscar não o natural deste mundo, mas começamos a buscar no âmbito espiritual. Não interessa os nossos problemas, não interessa a fase que nós estamos passando, não interessa as dificuldades que talvez estamos vivendo. Vem aquele desejo na alma e no coração: Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, eu quero sentir, Senhor, que Tu estás comigo. Eu quero, Senhor amado, ver a Tua face. Eu quero, Senhor, que Tu fales comigo. Aí o Senhor começa a agir e operar, e a nossa alma e o nosso espírito se alegra, porque o Senhor começa a falar conosco, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Mas há uma busca e uma necessidade interior, que cada dia nós temos que acender essa chama dentro dos nossos corações. Nunca deixe a chama do Evangelho apagar dentro do teu coração. Você pode ter vivido muitas fases, muitas dificuldades. Talvez você pode ter presenciado muitas coisas fora da igreja, dentro da igreja. Mas lembre-se, você não é guiado por homem. Quem te chamou foi Jesus. Não foi o homem que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Não interessa o que as pessoas pensam, digam e falam. O que interessa é que Jesus, Ele te escolheu, te separou. Ele está te moldando, te capacitando, te fortalecendo para você ser um vaso lindo na presença dEle. Lindo, limpo por dentro e por fora. Mas é só um vaso de barro. Falar, mas o vaso é meu. Bonito aquele outro vaso lá de cristal. E, meu irmão, vaso de cristal qualquer coisa quebra. O vaso de barro às vezes ele cai no chão, rola e ele continua intacto. Representa a humildade na presença do Senhor. Porque nós somos todos iguais, somos vasos na mão do Senhor. Não existe maior, não existe melhor, não existe mais bonito, não existe mais feio, não existe mais alto, não existe mais baixo. Todos nós somos igual. O amor do Pai para conosco foi igual. Jesus quer limpar você nesta noite.
Está disposto a deixar aquela água cristalina entrar assim, quando você lava o quintal, né? Aquela água limpinha, vai jogando tudo para fora. Jesus, faz na minha vida, porque eu também preciso. Hipócrita é o homem que acha que está acima de todas as coisas, porque todos nós somos pecadores, somos falhos, somos errantes. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Aleluia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. O contexto, a indignação dos homens, falaram, os judeus disseram: que sinal é este que nos mostra? Para que fazeres isso? Às vezes as pessoas estão tão contaminadas, já aceitando as coisas, que quando alguém vem para corrigir, acha ruim. Nossa, mas para que trazer uma palavra dessa? Está tudo bem, deixa o povo do jeito que está. Nossa, para que corrigir tanto assim? Deixa o povo do jeito que está. O pai que ama o filho, ele corrige. O Senhor nos ama, ele nos corrige. Melhor ser corrigido pelo Senhor para nós andarmos na vontade dele, lutarmos e conseguirmos a salvação, do que ir de qualquer jeito para outro lugar onde não desejaríamos ir. Note que Jesus incomodou os principais, que já estavam aceitando as coisas erradas. Mas Jesus, ele traz a menção do seu zelo para com o templo, o cuidado para as coisas de Deus. Então cuide do que Deus tem colocado nas suas mãos. Tenha zelo com as coisas de Deus. Isso é tão forte, tão profundo, que envolve a tua vida. Você não é templo do Espírito Santo? Uma vez, nós fomos numa consagração de um pastor lá em São Paulo, que ele foi consagrado ao ministério pastoral, e foi uma festa bonita. A igreja já era longe, chegamos tarde. Conclusão, saímos da igreja quase meia-noite, aí vamos embora cada um para sua casa. Aí vem o pastor e falou: não, vocês vão lá para casa. Como assim para casa? Imagine você ir daqui para Carmo do Rio Claro, e o homem depois mora, por exemplo, lá em Alpinópolis. Uma viagem. Chegamos na casa do pastor, né? Amém. Ele falou: não, preparei uma recepção, 1h30 da manhã, irmãos. Aqueles irmãos, sabe, os crentes abençoados. O lema de crente é o quê? Crente não bebe, mas come. 1h30 da manhã, os vasos entrando numa feijuca, comendo 2, 3 pratos. Falei: Jesus, onde vai parar isso? Coitado das irmãs que vai dormir junto com os barões. Ele é bem fortinho, né? Ele comeu os 3 pratos. Vamos, pastor, comer mais um pouco. Eu falei: não, irmão, calma, eu preciso dormir ainda. Às vezes as pessoas arriscam suas vidas, né? Esse é uma só, nem sei nem por que contei isso, mas contei mais para descontrair. Às vezes as pessoas arriscam as suas vidas fazendo coisas, mas elas estão arriscando o templo do Espírito Santo. Você tem que se cuidar. Quando olham para você, veem um homem ou uma mulher de Deus andando pela rua ou não? Quando olham para você, para suas atitudes, veem em você uma mulher ou um homem de Deus diferenciado ou não? Não estou falando que você tem que andar com burca, né? Todo mundo sabe que é burca, né? Aquelas roupas das mulheres muçulmanas que usam até aqui embaixo, tá? Você pode vestir a sua roupa normal, mas andar discreta. Também os homens. E as suas atitudes e as suas palavras vão fazer a diferença. Porque você é templo do Espírito Santo.
E se o dono do templo está querendo limpar você nessa noite, aceite a limpeza do Pai. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar. Senhor, eu quero ser como Tu queres e não como eu quero. Se a Tua vontade na minha vida for a melhor, então a Tua vontade vai ser a minha vontade, porque eu sei que eu vou estar Te agradando e principalmente eu vou estar fazendo aquilo que Tu queres. Se sujeitar a Deus, aceitar aquilo que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Se é tempo de bênção, meu irmão, aproveite a fase e realmente curta, faça o que tiver ao seu alcance com a tua família. Se é um momento de dificuldade que todos nós passamos, fique firme no Senhor, não desanime, porque o Senhor tem tratamento para conosco em todas as fases da vida. Ninguém vive muito bom para sempre, ninguém vive muito ruim para sempre, todo mundo tem as suas fases. Ora é problema na família, ora é enfermidade, ora é problema profissional e assim vai. Mas o nosso segredo é sabermos que nós temos o nosso refúgio. Aleluia. Nós temos uma casa que é a casa de oração. Aqui é onde o lugar onde você clama, é um lugar onde os seus irmãos clamam junto por vocês, estão orando por você, e o Senhor vai agir e trabalhar na tua vida. Na tua casa, onde você estiver no seu emprego, seja qual for a situação, se você dobrar o seu joelho, ou mesmo de pé, se você levar o seu pensamento a Deus e pedir ao Senhor, o Senhor vai entrar com providência ao teu favor. Porque a partir de então, Ele não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas Ele escolheu habitar em você. O Senhor e o Espírito Santo de Deus, a habitação nele é em você. Alimente mais o teu espírito, deixa a tua carne passar fome. Quem entendeu, dá glória a Deus. Jejum de 30 dias a partir de amanhã, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se alimente da presença do Senhor a cada dia. Tem uns vizinhos abençoados, todo dia é louvor de manhã, mas eu já acordo ouvindo louvor. Lá bem, Deus abençoe. Por quê? Vai fortalecendo o nosso espírito e a nossa alma. Amém? Pastora Maria, se coloque de pé em nome de Jesus. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Você é o templo do Senhor, e o Senhor desejou e planejou um propósito de vida com você.